Olá a todos, boa noite. Como estão? Espero que tudo bem por aí. Vamos hoje começar recapitulando um pouquinho o que nós falamos na aula passada, e também responder algumas perguntas, algumas dúvidas que a Tereza e o seu Henrique nos passaram também. Temos outras dúvidas de outras pessoas que nos chamaram aqui. Se vocês não se importarem, eu ia dar um tempinho aqui para as pessoas poderem conectar, porque hoje eu sei que São Paulo está com um trânsito bem difícil. Não sei, se mais pessoas irão entrar, então queria aguardar mais uns 5 minutinhos, se vocês não se importarem, ok? Tudo bem? Podemos aguardar mais uns 5 minutos? Então, obrigada, a gente aguarda mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos pensando aí em mais algumas dúvidas que tenham, ok? Estamos aguardando aqui, o pessoal conectando, olha lá. A Vari Ribeiro acabou de chegar, boa noite, senhor Henrique, Tereza, Ruth Nova, que não estava aqui ontem na live, mas hoje a gente vai dar uma recapitulada, você vai conseguir entender, tá bom, Ruth? Vai ser bem tranquilo aqui para você entender. Essa live é para iniciantes, tá? Para pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, não é uma live para advogados, nada disso, é para pessoas comuns, tá? Então a gente vai passar de uma forma bem didática para que vocês possam entender. Esse assunto não é fácil, tá, pessoal? Não é, é um assunto bem difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender de uma forma melhor. A gente está aguardando o pessoal entrar na Faz Terra, Fabiola, bom dia, boa noite, né? Bem-vindas. Estamos aguardando aqui o pessoal entrar, mais pessoas entrarem aqui na nossa live, também pessoas novas hoje. Hoje a gente vai recapitular um pouquinho do que nós fizemos ontem, para que todos possam ficar na mesma página, tá, pessoal? Hoje tem jogo de São Paulo, né, gente? Não sei se vocês gostam de futebol ou não. Então é um dia mais complicadinho aí para a turma. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Então, eu não estou ouvindo ninguém, então eu não fico sabendo se vocês estão me ouvindo ou não. Mas vamos lá. Ó, Cláudio entrando, doutor Cláudio está entrando aqui. O pessoal está entrando aqui. O pessoal está aguardando uns minutinhos para que todos possam entrar para a gente iniciar a nossa revisão. A Vari está dizendo que não conseguiu abrir o áudio, mas você me escuta? Escuta? Você quer falar alguma coisa? Vê se você consegue falar alguma coisa agora. Ai, consigo. Ah, tá ótimo. Vou deixar aqui algumas perguntas que eu anotei aqui, tá bom? Tá joia, vamos lá. Você quer falar agora já ou você quer que quando eu te chamar você faz as perguntas e eu e o Wesley a gente te responde? Porque a gente vai fazer uma breve revisão para quem tá chegando, tá bom? Aí eu te chamo, tá? J. Chaves chegando também, boa noite. Estamos aguardando uns minutinhos para mais pessoas conseguirem entrar, tá bom? Seu Henrique, o senhor quer falar alguma coisa? Tá sem fone, tá? Não tem problema, eu já vi as suas perguntas aqui, tá? A gente vai tentar esclarecer. Agora Ah, entrou agora o áudio. entrou, legal. A gente vai tentar esclarecer, mas primeiramente eu vou só fazer uma revisão para as pessoas novas que chegaram, tá? Uns 5 minutinhos de revisão. E aí a gente já parte para as perguntas. E hoje eu e o Wesley de manhã tivemos uma ideia aqui. Meio disruptivo, como dizem, né, Wesley? A gente vai mostrar para vocês um croquis estrutural na prática, ou seja, é um caso verídico, tá? É um caso verdadeiro, em que a gente vai mostrar para vocês os impactos das diferenças, né, de pagamento de cada um dos itens. E a gente vai ensinar para vocês hoje também um sistema de 3 células, que são é um sistema de empresas de holding de fato, tá? Para mostrar para vocês a diferença financeira entre essas empresas. Então, hoje é uma live bem legal e assim, a gente só está abrindo essas informações, pessoal, porque é uma live fechada, tá? Se fosse uma live aberta, eu não sei se a gente faria essa abertura para o pessoal, porque de fato é um sistema que demanda a gente prestar atenção, né?
É um sistema difícil. Eu estava aqui explicando para o pessoal que holding é um assunto difícil, não é um assunto fácil. A gente está trazendo de uma forma bem lúdica e bem didática para que todos possam entender. Algumas pessoas já têm conhecimento sobre holding, outras nenhum conhecimento, então a gente está tentando nivelar todo mundo para que todos possam entender. Ontem nós fizemos uma live bem iniciante e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nos sistemas, tá, pessoal? Não sei se vai ter mais alguém que vai entrar. Ontem a gente tinha um pouco mais de pessoas, como sempre, a segunda live não tem tanta gente. E eu queria dar parabéns para vocês, porque eu e o Wesley a gente estava de manhã conversando, nós buscamos no Google Trends e verificamos que a maioria das pessoas que acessam o Google estão buscando coisas de futebol, coisas inúteis e não estão pensando na sua vida, né? No seu patrimônio, enfim, coisas importantes para a vida da família. Então, vocês estão de parabéns por estar aqui hoje pensando nisso, ou pelo menos querendo entender um pouco mais. Ana Paula chegando, Kinui chegando também, muito bem-vindos. Hoje a gente vai recapitular um pouquinho o que aconteceu ontem e vamos aprofundar hoje, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, a gente vai abrir os microfones. Eu peço que vocês coloquem aquela mãozinha para que a gente possa chamar, as pessoas para tirar as dúvidas, tá bom? Bom, acho que eu vou começar recapitulando, tá? E aí, quem for entrando, a gente vai verificando. Então, ontem a gente viu, né, que a holding ele é um sistema de organização do patrimônio, né, daquela família. Ele não é destinado à blindagem patrimonial, ou seja, fugir de credores ou problemas de processos judiciais que as pessoas tenham, mas ela está lá para organizar o patrimônio da sua família e, principalmente, evitar o inventário e os custos que isso vem que é associado ao inventário, né? E nós entendemos também que o inventário, ele não é só uma questão de custo, é uma questão de... a questão do inventário ele não é só uma questão de custo, é uma questão de lutas, de brigas, de tristeza, de muitas coisas envolvidas. Não é só o custo do inventário. Você não ter uma organização de patrimônio, você não ter tudo destinado anteriormente, traz prejuízos para aquela família, né? A gente também viu ontem aquele caso hipotético do Flávio, né, em que os pais faleceram, ele era filho único e ele não tinha dinheiro para pagar o inventário dos pais e precisou vender o imóvel. E nesse momento em que ele teve que vender o imóvel, ele precisou ir lá para o judiciário pedir para o juiz um alvará de venda daquele imóvel e teve que correr para vender esse imóvel com um valor mais baixo do que o valor de mercado para que ele pudesse obter esse dinheiro rápido e pagar as custas do ITCMD, tá? Eu vou explicar um pouco melhor para vocês esses nomes loucos aí. Vou falar imposto sobre herança para vocês entenderem que é o ITCMD, ok? Ele teve que correr para pagar o imposto sobre herança, porque o imposto tem 60 dias para pagar. Se você não paga, tem multa, né? E aí, com isso, ele teve aquele deságio de 20% aproximadamente do valor do imóvel. E também teve um ganho de lucro imobiliário nessa transação. Por quê? Porque lá atrás, quando os pais compraram, o imóvel ele estava na declaração de imposto de renda com valor de 250 mil. E a hora que ele precisou vender, o imóvel valia 1.150.000. E aí você tem um ganho de capital, que é o imposto de renda, que você tem que pagar 15% além do imposto sobre herança. Então, isso nós vimos ontem, certo? E nós entendemos também que a holding, ele é um sistema de empresas, que veio da Inglaterra, lá na primeira Revolução Industrial, e nós entendemos que a holding, ela é uma empresa ou um sistema de empresas em que ela não faz nada. Ela recebe os bens da família e a gente chama isso de célula-cofre, tá? A célula-cofre, ela é a empresa que vai deter, que vai ter os bens da família. E aí aquele bem que era de uma pessoa física, ele passa então a ser de uma pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é a dona daquele imóvel. E a gente entendeu também ontem que o controle de tudo isso continua sendo dos donos do patrimônio, né? A gente chamou de pais ali, porque é uma situação mais comum, mas não necessariamente são os pais. A gente já viu aqui casos de dos filhos quererem fazer holding, né? Então, o proprietário, o dono da célula cofre, ele continua dono de tudo. E quem e ele não existem os gatilhos que a gente falou ontem também, que nesses gatilhos, como que funcionam esses gatilhos? São as formas em que vão acontecendo os problemas e que o nosso contrato vai prever todos eles. Então, nessa célula cofre, que é uma empresa,
a gente tem cláusulas lá de incomunicabilidade, ou seja, aqueles bens que estão dentro da célula cofre não comunicam com cônjuges dos filhos, nem com qualquer outra pessoa. Então, é só dos pais para os filhos, ok? Não tem penhora, ou seja, é impenhorável aqueles bens que estão dentro da célula cofre. E eles são inalienáveis, ou seja, os herdeiros não podem vender e nem dispor daqueles bens. Tudo isso fica blindado, né, dentro da célula cofre. Quem decide tudo são os pais. Nós vimos ontem também que esse sistema pode ser reversível, ou seja, a gente pode, o dono daquele patrimônio pode reverter tudo aquilo, não quer mais que aquilo seja daquela forma, ele refaz tudo aquilo, porque ele é o dono de tudo, né? E, além disso, nós vimos também a economia, né, que é gerada entre o inventário e o sistema de holding. E nós também vimos, esqueci de alguma coisa, Wesley? Não sei se eu esqueci, mas acho que não, acho que eu consegui trazer um overview de tudo que vimos, porque hoje nós temos as dúvidas, né? E temos também esse croquis que eu vou mostrar para vocês. Nessa apresentação, a gente vai recapitular também algumas coisas, vamos falar do ITCMD e do ITBI, tá, seu Henrique? A gente vai falar do ITBI aqui também, tá? Esqueci alguma coisa, Wesley? Vê se você consegue falar agora. Foi, agora sim. Eu acho que basicamente foi isso mesmo, né? Então, é, agora é abordar as questões mais, Legal. as dúvidas, né? Tá, joia. Então, ó, agora a gente vai mostrar, vai conversar sobre as dúvidas e nós vamos mostrar os sistemas mais comuns que nós temos hoje de holding e os comparativos na prática, tá? Então, hoje a gente vai. Aí eu quero ver com vocês. Vocês querem tirar dúvidas primeiro ou vocês preferem que eu já fale sobre os sistemas mais comuns de holding? O que que vocês preferem? Ana Paula tá animada, temos Paloma Rodrigues. Paloma, minha querida, foi minha assistente também. Saudades de você. Luciana voltou aqui para falar com a gente também. Érica voltando. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Também tô com saudades, pá. Vamos falar dos sistemas e depois as perguntas. É a sugestão da Vari. Pode ser, pessoal? Vocês preferem que eu passe os sistemas? Que talvez algumas dúvidas eu consiga já esclarecer nas apresentações. A Tereza prefere tirar as dúvidas, assim outras podemos aparecer. Dentro dessa apresentação, Tereza, talvez algumas dúvidas já sejam solucionadas, então talvez seja interessante a gente começar por aí. Quem mais prefere que a gente comece a apresentação? Então, acho que podemos começar a apresentação, pessoal, que aí acho que a gente vai revisando, tá? Vai ser esclarecedor, vocês vão ver só que vai ser legal.